Reis, eu sou o pastor José Carlos. Se antes de entrarmos no assunto, eu quero te pedir para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, dê um like, né, se você gostou, é claro, mas me ajuda aí a promover este canal para a honra e glória do Senhor, tá bom? E assim também você vai poder ver outros conteúdos como escatologia, músicas, enfim, uma série de outras publicações que tem aí no canal no contexto do fim, ok? Então vamos para mais um estudo sobre o Pentateuco, que hoje eu quero falar sobre a santificação, é o capítulo 9, ou capítulo 7 do livro. Bom, nós vimos que na aula anterior, que o livro de Levíticos, ele tem 3 princípios espirituais básicos, que regem toda a atividade religiosa sobre a qual está organizada. Expiação, sacrifício e santificação. Esses 3 princípios. Expiação, santificação e sacrifício. E na aula passada nós falamos sobre a expiação e falamos também sobre o sacrifício, os quais apontam para Jesus, o Cordeiro de Deus, tá? E hoje eu quero falar sobre o 3º princípio espiritual, que é a santificação. Aliás, diz o livro de Hebreus, sem a qual ninguém virá ao Senhor, ok? Bom, entendemos por santificação o processo da graça de Deus pelo qual um povo é escolhido para ser separado do pecado, para que a glória de Deus seja vista nele, ou seja, neste povo. Daí a importância dos sacrifícios e das regras relacionadas a eles. Ninguém deveria fazer diferente das orientações dadas por Deus, e é disso que o nosso estudo vai tratar hoje, amém? Então vamos lá, vamos falar das festas, né? Então, tópico 1, a proibição de comer o sangue, né? Havia algumas razões para essa proibição. A primeira delas é que naquela época as nações tinham por hábito religioso oferecer o sangue dos animais aos seus deuses ou aos demônios, né? E a segunda é que a vida de toda a carne está no sangue e a vida pertence a Deus. Então o sangue deveria ser derramado ou oferecido no altar. Mas para elucidar melhor isso aí, veja o que diz no texto de Levíticos, capítulo 17, versículos 13 a 11. Olha só o que diz. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, que eles os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, aos sacerdotes, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma suave agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem, e isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então a gente pode ver que esses sacrifícios, as festas e até mesmo a questão do sangue tinha muito a ver com a revelação de Deus a esse povo, né? Que fala de santidade. E continua dizendo aqui o texto, Deus falando para Moisés, diz-lhes também, pois qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, este homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Daí a razão pela qual o povo não podia comer o sangue. O sangue era para servir de expiação pela vida do povo de Deus. Bom,
Na verdade, também Deus já havia dado essa mesma ordem a Noé, centenas de anos antes de Moisés nascer, né? Veja Gênesis, capítulo 9, versículos 3 a 5, que diz assim: tudo que se move e vive, ser-vos-á para mantimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei o sangue da vida do homem. Bom, eu não quero falar aqui sobre comer sangue ou não nos dias de hoje, né? Mas eu estou apenas me reportando ao que diz o Antigo Testamento, já que a gente está estudando o Pentateuco, tá bom? Nós estamos numa outra dispensação e a gente pode até falar sobre comer ou não comer sangue, né, nos dias de hoje em outra ocasião. Mas, concluindo esse ponto, podemos observar que Deus queria que seu povo fizesse diferente dos outros povos pagãos, os povos ali circunvizinhos. E isso porque o verdadeiro Deus não é como os outros deuses. E isso tinha que ser levado muito a sério. O Senhor não era mais um Deus na lista de deuses ali das nações vizinhas. Ele era o único e verdadeiro Deus. Amém? E isso tinha que ficar bem claro, porque o povo de Israel deveria representar o verdadeiro Deus. Mas vamos lá, vamos falar agora das festividades e ajuntamentos solenes, que eles não eram, na verdade, apenas para lazer e entretenimento, mas eram uma forma de culto ao Senhor. Havia muita alegria, havia danças, etc., mas também havia reverência, santidade e, o mais importante, essas festas eram também um meio de ensinar ao povo todos os feitos do Senhor. Era um memorial, né, que trazia um ensinamento e perpetuava um acontecimento especial na história da nação. Acontecimento esse que jamais deveria ser esquecido pelo povo. Então as festas serviam para isso, né? Para memória, para ensinamento. Vamos falar um pouco dessas festas. Vamos falar do sábado. O sábado, a guarda do sábado era um memorial sagrado. Havia muitas lições relacionadas à guarda desse dia, como o sétimo dia da criação, em que Deus descansou e santificou esse dia, e seria também um dia de descanso para todos os seres humanos e também para os animais. Seria um dia em que toda a atividade do dia a dia, como trabalho, preocupações diárias em geral, cessariam para dar lugar a reflexões espirituais, como o culto ao Senhor, a adoração, meditação, etc. Cada um deveria voltar o seu coração para Deus e para a sua obra. Tá? Examina lá o texto de Êxodo capítulo 20, do versículo 9 até o versículo 11, que diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o dia sétimo é o sábado do Senhor, ou o sétimo dia, né? É o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem todo estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que há nele, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, amados, eu também não quero fazer apologia sobre guardar ou não o sábado, eu só estou me reportando ao que diz o Pentateuco, tá? Lembra que a gente está fazendo estudo do livro do Pentateuco, ok? Mas vamos falar então agora das festas. A Páscoa é a festa dos pães asmos, né? Essa festa era para lembrar o povo de Israel, bem como também ensinar as gerações futuras a respeito da sua libertação da tirania do Egito. Essa celebração foi instituída por Deus na ocasião da última praga, que levaria à morte de todos os primogênitos ali do Egito, né? Desde o mais importante deles até o mais insignificante dos animais. Só os hebreus se escaparam dessa mortandade, dessa praga, né? E essa festa da Páscoa, ela tinha os seguintes ingredientes: um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano, sem nenhum defeito,
e também pães asmos, ou seja, pães sem fermento, que o fermento lembra o pecado, né? E acompanhado com ervas amargas para lembrar da amargura da escravidão no Egito. Aí eu sugiro que você leia o texto, né, de Êxodo capítulo 12, que vai falar disso. A festa das primícias é outra festa, que é a festa dos primeiros frutos, ou as primícias. Era uma outra importante festa na qual os primeiros frutos da terra eram oferecidos ao Senhor. O propósito dessa festa era para lembrar o povo de que era o Senhor que o abençoava, o Senhor que abençoava a terra, garantindo-lhe o pão, garantindo-lhe o sustento. Essa festa ia na contramão das nações, do que faziam as nações vizinhas, que elas cultuavam os demônios com sacrifício de vidas humanas, prostituição cultural e outras práticas condenadas por Deus para que os seus deuses abençoassem a terra. Então Deus pediu que fosse diferente tudo isso, né? Você pode ver que sempre aquilo que Deus ordenou ia na contramão do que as nações vizinhas pagãs faziam. O oferecimento das primícias a Deus santificava todo o restante da colheita. E aí, amado, para você ter maiores informações sobre esta festa, leia Levíticos capítulo 23, versículos 21, ou versículos 1 a 22. É um texto grande, tá? Por isso que eu não coloquei aqui, tá? Mas vamos falar agora da festa das semanas, ou festa de Pentecostes. Esta festa acontecia 50 dias após a festa das primícias, quando se findavam as colheitas. Era uma oportunidade de reflexão, né? De gratidão pelas provisões de Deus para o seu povo, para que o povo então celebrasse, né, e celebrasse ao Senhor pela provisão. É interessante notar, amado, que foi justamente durante as festividades de Pentecostes que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, ou seja, 50 dias após a festa das primícias, que foi também a ocasião em que Jesus ressuscitou. Olha que coisa interessante, né? A igreja nasceu oficialmente nesse dia, no dia de Pentecostes. E aí, para saber mais sobre a festa de Pentecostes, Levíticos capítulo 23, versículo 15 ao 21, tá? Temos também a festa das trombetas, uma festa muito importante, que era uma solenidade, pois as trombetas anunciavam um novo ano para o calendário judeu. Lembrando que o calendário judeu é diferente, era e é ainda hoje, né? Diferente dos calendários de outros povos, tá? No calendário judeu hoje, ele está no ano de 5.780 ou 5.781, né? Está entre esses dois anos. Enquanto no nosso calendário estamos no ano 2020 da era cristã, certo? Bom, o soar da trombeta, da festa das trombetas, né? Ele anunciava o início de um novo ano. A festa era de muita alegria, gratidão e também de reflexão sobre o cuidado de Deus para com o seu povo durante todo aquele ano que se passou. O toque da trombeta anunciava um tempo que se passou, ao mesmo tempo que também celebrava um novo ciclo de tempo, um novo ano que se começa. Olha, amado, daí dá para a gente fazer um paralelo entre a festa das trombetas com o toque da trombeta no advento da segunda vinda do Senhor Jesus. Afinal, a volta do Senhor também marcará o início de um novo tempo, não é mesmo? E haverá também o toque da trombeta. Olha só o que o apóstolo diz a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, nós os vivos, né, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas
Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa bonita, né? E olha só o último versículo, como ele é tremendo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto está ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58, ok? Mas agora vem também uma outra festa muito importante para o povo judeu, que era o dia da expiação, ou o Yom Kippur. Este era um dia importante para o povo, um dos dias mais importantes, né, para o povo judeu, porque nesse dia o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, ali no Santo dos Santos, além do véu, para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. Esse era o único dia do ano em que o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para aspergir o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, que era ali a tampa da arca, né? Então tinha o propiciatório, tinha os 2 querubins na tampa da arca, e ali era aspergido então o sangue da propiciação. Esse era o dia do perdão nacional. Tá? Era um dia muito importante e todo que se revestia de um preparo muito ostensivo para que tudo ocorresse de acordo com o que Deus havia determinado. Mas vamos falar agora da festa dos tabernáculos ou das cabanas. Estas festas serviam para lembrar o povo da peregrinação no deserto por 40 anos, durante os quais o povo habitava em cabanas e Deus o sustentou, né, dia e noite durante esses 40 anos. Durante 7 dias, então, eles deveriam habitar em cabanas improvisadas e celebrar com alegria, com festas, né, o cuidado e a provisão do Senhor no deserto, por onde peregrinaram durante os 40 anos. Isso também servia de lição para aquelas pessoas, né? Bom, todas essas festas, é claro, tinham um caráter didático, ou seja, serviam para ensinar às gerações futuras como Deus protegeu e supriu o seu povo ali no deserto. Enfim, ao todo nós temos 7 festas ou solenidades que faziam parte da rotina cultural e espiritual dos hebreus, de forma que seria uma nação diferenciada, uma nação sacerdotal, um povo exclusivo de Deus para propagar ou para anunciar as grandezas do único Deus existente por todas as nações. Israel seria a nação sacerdotal. No entanto, amados, ao olharmos para a cruz de Cristo, todas essas festas, sacrifícios e ordenanças, elas se obscurecem e elas se desvanecem, perdendo a sua importância. Por quê? Porque em Cristo todos nós hoje somos aceitos por Deus. Jesus foi o perfeito sacrifício. Eu sugiro você ler o livro de Hebreus para entender melhor isso, né? E hoje não há mais tabernáculo nem templo, não há mais sacerdotes nem sacrifícios, não há mais véu, ele foi rasgado. Em Jesus tudo se cumpre, todos os sacrifícios do Velho Testamento em Jesus se cumprem. Leia o livro de Hebreus, né? Ou Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 23, vai falar muito sobre isso, tá, amados? Então, quero encerrar esse estudo sugerindo a você que leia o conteúdo do capítulo 7, pois tem mais coisas importantes lá para você melhorar os seus conhecimentos, amém? E também leia o livro de Levíticos e o livro de Hebreus, tá? Para você entender melhor o conteúdo desta aula e não só desta aula, né? Mas para você ficar sabendo de mais coisas a respeito da fé dos judeus, que aliás o cristianismo nasceu de um contexto judaico, né? Jesus era judeu, os pais de Jesus eram judeus, tá? Então a gente não pode desmerecer o Velho Testamento em detrimento do Novo, apesar que a gente vive o Novo Testamento, mas para entender o Novo Testamento temos que entender o Antigo, amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, insisto que você se inscreva nesse canal, dê um like, tá? Me ajude a promover aí o canal no contexto do fim e acesse os outros conteúdos também, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado, ok? Então, até a nossa próxima aula. Fique com Deus.